música alta, gente suada, pegação, rolês, fantasias, axé, bate-cabelo, bate-cu, política, vandalismo policial, quebra de conservadorismo, gays e psi se acabando em bloquinhos. Prazer, carnaval. Um podcast feito por 2 psicólogos para falar sobre saúde mental, dramas e muita viadagem. Um espaço para discutir tabus, dicas, dramas e, claro, te mostrar que tá tudo bem em ser gay. Pode gay. Ai, amigo, tudo bem? Tudo ótimo, tirando minha garganta, inclusive peço desculpa se minha voz por algum momento sair estranha aí, viu, galera? Mas... isso diz muito sobre o meu carnaval, né? A pessoa volta do carnaval com a garganta dolorida de tanto levar lapada nessa glote. Meu Deus. Imagina, eu não sei o que é isso. Mas e você, como que você tá pós-carnaval? Eu tô cansado. Mas todo episódio, antes do carnaval, durante, depois. Mas antes eu tava cansado de trabalhar, da vida, da minha família, de outras coisas. Agora, meu corpo tá cansado, não é emocional, sabe? Emocionalmente eu tô ótimo. Agora, o meu corpo tá se recuperando desse carnaval, que foi uma loucura, né? Vários dias bebendo, vários dias pulando. A gente não tem mais 18 anos, Menino, né? Não tem 18. E eu descobri que vai ficar cada vez pior e eu tive uma crise existencial no meio do carnaval por isso. Eu descobri que a ressaca é pior depois dos 30. Eu tenho uma dica, me lembra depois pra te falar de uma dica. É que eu não posso falar aqui porque eu vou indicar um remédio e eu acho que eu estaria sendo processado se eu fizer isso em público. Mas depois me fala, depois me lembra porque tem um remédio que eu tomo, inclusive, que ele ajuda. Tô vendo, tá funcionando bastante. Não, é pra ressaca, e você não tem ressaca. Ah, tá. Tá bem. No off. Deixa abaixo. Eu tô curioso pra saber qual que é o remédio que não pode falar aqui no episódio, que vai ser processado. Não sei, né? Porque psicólogos aqui do nada dando... galera, toma... Aí alguém toma, passa mal, depois a culpa da morte ainda é minha, entendeu? Eu não. Não, mas tu tá compartilhando uma dica sobre ressaca, tem nada a ver com tratamento psicológico. Tem nada a ver, não né? Tá prescrevendo um remédio. Mas tudo bem, eu já entendi que tu não quer falar sobre. Eu não quero ser processado. Não vamos insistir. Não, tudo bem. Não quer ser processado, ninguém tá aqui também jogando dinheiro fora pra gastar com advogado. Então vamos falar do que interessa. Vamos falar de carnaval, Lucas, porque esse episódio vai render, gente. Isso aqui vai ser uma mistura de Deus me livre com quero, com socorro Deus e obrigado, Senhor. É um pouco de tudo. É um pouco de tudo. E a gente estava conversando nos bastidores aqui, eu tive várias experiências nesse carnaval. Algumas eu vou compartilhar aqui, não vou compartilhar todas, porque, né? Eu gosto de manter um mistério. Mas tem muita coisa interessante que aconteceu que eu queria trazer e que eu acho que bate com muitos dos temas que a gente trabalha, com coisas que eu ouço em terapia. E eu penso que pode ser uma oportunidade muito rica para quem nos ouve, inclusive um beijo para você que está nos ouvindo, fofura, da gente trocar experiências. Né? Porque às vezes a gente vem pra cá e fala muito de um lugar profissional somente. Eu acho legal trazer um pouquinho dessas experiências pessoais também, né? Então, me fala, Lucas, como é que é a tua relação com o carnaval? Já vou começar A minha relação com o carnaval, antes de tudo, eu queria que você compartilhasse esse episódio, por favor, e marque a gente, _podgay, os nossos perfis. Isso aí, bom? Por favor, gente. Mas então, minha relação com o carnaval, ela, na verdade, nunca existiu em relação com o carnaval. Começou a existir agora. Porque eu nunca pulei carnaval, né? Eu nunca fui pra carnaval. Não, mentira, eu fui uma vez, tipo, sei lá, num carnaval de uma cidade do lado da minha, pequena, e, tipo, não foi um carnaval, tipo, de aproveitar, sabe? Então eu vou considerar essa primeira vez, tá? Vou considerar por opção mesmo. Então, assim, nunca tive uma história muito grande de carnaval, sempre fiquei em casa no feriado, vendo todo mundo aproveitar a vida, a praia, os bloquinhos de rua, enquanto eu estava em casa mesmo. Mas agora, né, o mundo mudou. Agora você tá em São Paulo, você é uma baita gostosa, meu Deus. Em São Paulo. Minto, peraí. Não, calma, é porque se eu... Epa! Calma, lembrei de uma informação aqui, pera. Eba!
É porque ano passado, tipo, meio que teve um carnaval. Teve vários carnavais ano passado, né? Que não era pra ter, mas no final teve vários carnavais. E teve um feriado específico, eu acho que foi o do carnaval mesmo, que aqui teve, acho que no Brasil inteiro, muitas festas, só que privadas, né? Não poderia ter bloquinho de rua. E aí foi essa. Eu participei de uma festa. Tipo, uma festa foi o Bloco da Leste. Um beijo, Leste, que você tá ouvindo a gente com certeza. E. E aí eu fui, inclusive, e foi a vez que eu terminei. Terminei assim, não tava namorando com o menino, mas a gente tava ficando há alguns meses e eu terminei brigado com ele. Inclusive, se você estiver ouvindo isso aqui, pau no seu cu. É isso, desculpa, galera. Gente, que rancorosa, amei. Fala mais sobre isso. Não, mas era que é uma pessoa muito bizarra mesmo, assim, tipo, comportamentos muito duvidosos. Então, então minha experiência com o carnaval não foi muito boa, a primeira, né? Mas, vou considerar essa primeira, vou considerar ainda desse ano primeira, porque, ó, uma foi numa cidade super X, a outra eu tava brigando e tava na pandemia, e agora que foi, entendeu? Agora que foi mesmo. Aquelas festas precisaram andar para que tu pudesse correr esse último carnaval, amigo. Exatamente. Mas e a sua relação com carnaval, amigo? Você já pulou carnaval na rua? Eu só falando pular carnaval, não tô me sentindo meio tio, né, de falar esse termo. Pular Pois é, carnaval. né? Eu fico pensando, eu já pulei muita coisa na vida, agora carnaval realmente não tava na lista. Esse foi meu segundo carnaval de rua. O primeiro que eu curti foi antes da pandemia. E curti num clima meio do tipo, ai, foda-se, eu sei que a gente tá no meio de uma pandemia que tá começando e isso não vai passar. Foi dias antes de começarem os isolamentos, né, as quarentenas. Então eu curti, foi super legal, beijei na boca e etc. Mas foi uma coisa bem contida, assim. Não foi tipo participar do carnaval. Esse ano eu me joguei, depois de 2 anos trancado dentro de casa, gente, trabalhando pra caramba. Eu pensei, quer saber de uma coisa? Vou curtir esse carnaval. E saí na sexta-feira eu saí na quinta de carnaval, saí na sexta, eu saí no sábado, eu só não saí domingo por motivos aleatórios, saí na segunda e saí na terça. Ou seja, eu curti esse carnaval, e curti pra caramba a ponto de acordar na quarta-feira com a minha lombar toda dolorida, de tanto que eu rebolei que eu nem sabia que eu tinha malemolência. É a bebida que faz a gente achar que a gente tem uma malemolência, viu? Não, querido, não é achar, não, meu amor. Eu tenho, eu estava vendo, as pessoas estavam vendo, as pessoas estavam reparando. Só acredito com vídeo. Não, Só um acredito dia eu com te vídeo. mostro aí, faço uma demonstração exclusiva, mas não vai ser agora. Uh! Ah, joga, quem sabe os apoiadores recebam um videozinho, alô. Ah, você quer que o povo saia, né? Que experiência louca foi esse carnaval. Eu tirei algumas primeiras vezes na minha vida nesse carnaval. Nossa! Primeira vez que. Eu quero saber se as primeiras Aham. vezes foram essas. Assim, uma pessoa tão vivida que ainda teve as primeiras Eu vezes. tirei, eu tirei Essas foram dos virgindades. outros. Não, eu tirei virgindades nesse carnaval. Pode ser também, vou saber como é que eu vou adivinhar. Então a gente sabe que rolou, hein? A gente sabe que aí. Não, parando pra pensar, eu não transei no carnaval. Isso é importante falar. Ah. Não, eu sei, eu não cumpri a experiência toda. Eu sei, eu sou uma pessoa horrível por isso. Decepção. Não, eu sei. Decepção. Eu vou retirar minha carteirinha de gay, né? Vai pra uma festa, não transa, tá fazendo errado, né? Exatamente. É o que todo gay Mas eu faz. curti pra O Moca caramba. fez um post hoje falando que não. E eu tô aqui. Tô brincando, galera. Agora vamos entrar nesse bafafá. É Vamos. importante você que está nos ouvindo que saiba o seguinte: esse episódio não vai trazer aqui nenhum grande conteúdo técnico e teórico pra gente discutir, não, tá? A proposta desse Ah, vai sim. vai sim. Você vai aprender com as merdas que a gente fez. Mas não, Não é que eu é? digo que a gente não vai trazer nenhum termo, nada específico. A ideia é que seja um episódio pra gente poder conversar um pouquinho e alimentar a fofoca de quem tá nos ouvindo, porque eu sei que as pessoas que estão vendo são Ai, curiosas, vamos. Elas são. né? Eu sei que elas estão tão curiosas, elas gostam de saber, porque é isso, né, gente? Fofoca gera entretenimento. Gossip Girl, exatamente. E
Você tá aí falando do seu primeiro bloco de rua, primeira vez que você saiu na rua, pegou uma herpes. Me conta, amigo, como é que foi? Pegou uma herpes, calma aí, não foi isso Toma. não. Mas, gente, eu queria começar com uma polêmica aqui contra uma celebridade chamada Glória Groove. Ai, não fala da minha glória que eu vou ficar triste. Eu vou ficar com raiva de ti Eu depois amo, triste. eu amo a Glória Groove. Um beijo, Glória, que tá ouvindo a gente, com Meu certeza. Deus. Olha lá o que você vai falar, Não, hein? mentira, tadinha. Eu vou falar, na verdade, eu não quero falar da Glória Groove, não, tá? Muito pelo contrário, que ela deve estar triste também. Mas eu não sei se você viu, mas teve um bloco das Gloriosas, né? No sábado? No primeiro dia de carnaval, né? E aí, o bloco, ele ia acontecer, tipo, numa avenida aqui, né? Em São Paulo, uma avenida famosa, Faria Lima. Só que eles colocaram, tipo assim, no cantinho da Faria Lima, sabe? No cantinho... Sabe, eles pegaram assim, provavelmente a Glória Groove, ela vai, sei lá, ocupar, vai ter 100 mil pessoas. Aí o que eles fizeram? Separaram um quarteirãozinho ali, entendeu? Falaram, vai caber. Deixa o povo, né? E vai caber. O que aconteceu? Deram 500 mil pessoas. Deram 500 mil pessoas, sendo que no bloco dela de 2019 deu 1 milhão. E aí... Tá, imagina 2 quarteirões... 500 mil pessoas tentando entrar em 2 quarteirões. Meu Deus. O que aconteceu? Ela não conseguiu nem fazer o show, porque a polícia teve que interromper, pediu pra ela parar o bloco, porque, tipo assim, a galera tava, tipo, passando mal, tava, tipo, um maior rolê. Eu, por exemplo, eu cheguei bem tarde, então eu entrei Eu comecei a entrar na multidão e a polícia, ela não tava avisando que, tipo, não podia entrar, porque, tipo, tinha um negócio... Era na rua, mas tinha um negócio assim, entrada, né? Que eles separavam, organizavam tudo certinho. E aí a polícia fez uma barreira em que ninguém entrava, só que não dava pra ver que não podia entrar e eles não estavam avisando. Então, tipo assim, você entrava, só entrava gente ali tentando entrar e não podia entrar. Então imagina, tipo, um pequeno bolo de pessoas cada vez mais enchendo. E cheio de van, cheio de coisa assim perto. Assim, você não conseguia sair dali. Teve uma hora que eu comecei a ficar com um desespero tão grande. Tão grande, tão grande. Porque assim, eu queria sair dali, só que eu não conseguia. E aí começou uma galera a empurrar. Não, a galera não, acho que foi a polícia. A polícia começou a empurrar as pessoas pra elas saírem. E aí, tipo assim, eu quase caí. Se eu caísse ali, eu ia ser pisoteado, né? Então, mas eu e meu amigo que nós fomos, a gente conseguiu sair vivos dessa. Não ouvimos um A da Glória Groove. E, enfim, assim, terminou o primeiro bloco, né? E eu fiquei um pouco frustrado, porque eu nunca tinha ido bloquinho, então fiquei um pouco chateado, porque eu achei, nossa, bloquinho é isso, né? E eu acho que, assim, a prefeitura de São Paulo, a pessoa que organiza a Glória Groove, pelo amor de Deus. E sabe por quê? A gente vai falar sobre as prefeituras CPI aqui, das viu? prefeituras! Informações CPI. pra fazer também. Sabe por quê, amigo? Você lembra que eu te falei em 2019 que teve esse 1 milhão de pessoas na Glória Groove? Deu o mesmo problema. Em 2019, eles colocaram na Praça da República, que é uma praça que fica no centro histórico, e é uma praça que cabiam 20 mil pessoas. Amigo, deu 1 milhão. Então, tipo assim, eu tenho um amigo que, inclusive, ouve o Pod Gay, um beijo, ele tava contando, né, que ele foi, tipo, ele passou super mal, porque ele, tipo, as pessoas, elas começaram a ser levantadas pela multidão, tipo, elas não conseguiam colocar o pé no chão, de tão cheio que tava. E aí, mesmo assim, a prefeitura, dando 1 milhão de pessoas, ela resolveu separar 2 quarteirões pra Glória Groove. Gente, que absurdo. Não, e assim, vai tomar que no cu. absurdo. E, tipo assim, é perigoso, teve gente que passou mal, obviamente. Meu né? Deus. Então, Prefeitura de São Paulo, vamos rever, né? Vamos rever. Eu tenho certeza que tem uma pessoa que não gosta da Glória Groove nessa prefeitura, porque não é possível. A pessoa que organiza, ela odeia a Glória Groove. Não... Aí que tá, amigo. Dentro da prefeitura tem muitas pessoas que não gostam do carnaval. O carnaval é um problema na mente de pessoas conservadoras. Aqui em Santa Catarina, a gente está passando por uma situação muito semelhante, que é acho que o secretário... eu não lembro exatamente qual é o cargo político que ele ocupa, mas eu sei que ele é um cargo importante, desses de presidente, diretor, que coordena a cultura aqui na região. E ele lançou um tweet esses tempos atrás, dizendo que ele achava o carnaval um absurdo, que era uma grande perda de dinheiro público. Enfim, com um posicionamento completamente conservador, fascista e bolsonarista.
Como se não movimentasse. Como se as pessoas não tivessem o direito de ocupar as ruas, de terem a diversão e que como se não movimentasse dinheiro também, né? O carnaval. Óbvio, Tipo, de um setor que é o setor, né, do entretenimento, das festas, da cultura, que passou aí 2, 3 anos prejudicadíssimo, sem trabalho, sem verba, sem investimento, por causa da pandemia, né? Então, tudo que a gente esperava nesse retorno de carnaval é que as prefeituras tivessem um mínimo de decência, né, de compreender a importância histórica, política e econômica de uma festa como essa. Mas não. Aqui em Florianópolis, por exemplo, muitos lugares foram visitados pelas polícias no meio da noite, assim. Lugares que tinham vará para funcionar até as 2 da manhã, a polícia batendo meia-noite falando para fechar, as ruas. Em alguns lugares, pessoas, né, enfim, a polícia tratando as pessoas com porrada, com cacetete, com spray de pimenta. E você fica, gente, pelo amor de Deus, é carnaval. Se as pessoas fazem isso nessa época do ano, sabe que tipo de posicionamento político essas prefeituras têm no resto, assim? Então, eu deixo aqui o meu descontentamento, a minha revolta, a minha indignação, meu repúdio à prefeitura de Florianópolis, à prefeitura de São Paulo. Vocês são, olha, um absurdo. Não vou falar mais nomes para não ser processado aqui. Mas, canceladíssimo. Quer dizer, cancelamos mais as um prefeituras. Acabou pra vocês. desserviço, tá? Prefeito de Florianópolis, Tarcísio, você fez um desserviço para a população de Santa Catarina neste carnaval. Em outras épocas do ano também, mas eu falo aqui desse carnaval porque esse episódio é sobre o carnaval. Ai, me sinto até mais leve de ter vomitado aqui, ter xingado um pouco as prefeituras. Ah, o meu Não também. é? E um beijo pra Glória Groove, que foi vítima Glória, disso eu ainda tudo. sonho com o dia que você vai vir aqui gravar o episódio com a gente. Eu sonho. E o dia que acontecer, quem tá ouvindo vai lembrar. Meu Deus, a Diana falou isso. Falei. É verdade. A gente vai ser lembrado por defender a Glória Groove quando ninguém ao menos tentou, né? E mas aí, amigo, no domingo eu fui pro bloco da Pablo Vittar, foi incrível, maravilhoso, encheu, foi tudo. E assim, eu amei. Um beijo, Pablo, que também ouve a gente aqui assiduamente. Um beijo. Não perdi o episódio, amor. Mas me conta, como que foram as suas primeiras experiências? Você passou perrengue também ou você passou menos que eu? Acho que eu passei bem menos do que tu, assim. Eu tive... É homofobia mesmo. Eu acho que a única coisa que cagou aqui foi o clima, que tava meio chuvoso, meio fechado, meio nublado, tava também. um pouco de frio, assim, então não tava uma temperatura mais agradável. Mas eu não vou reclamar não, tá? Acho que foram dias muito bons, muito intensos, e que eu visitei bloquinhos, no plural. Sim. Deu uma passadinha de algumas horas, né? Dei uma passadinha de algumas horas, fiquei louco, voltei bêbado pra casa todos os dias, eu amo. Eu sou uma pessoa que dificilmente bebe pra ficar bêbada. Eu normalmente começo a beber quando eu vejo que eu tô alterado, eu paro. Uau. Eu também. Eu acho que o pós do álcool é uma coisa muito forte, assim. Detesto ressaca, eu detesto estar bêbado de ter que vomitar, sabe? Eu odeio isso. Pois é, e às vezes não é nem um tão pós assim, né? Eu não gosto tanto do dia seguinte quanto da sensação de... Nossa, eu odeio a sensação de vomitar, eu tenho pânico. Já até falei isso aqui uma vez, então, tipo, eu evito muito. Mas a Anitta, ela tentou me matar com aquela Beats, né? Porque, meu Deus... Tava fazendo promoção 2 por 10, aí eu vou no supermercado, tava com 3 e pouco. O que é isso, Anitta? Calma aí. Meu Deus, louca de shot de Anitta, eu amo. Anitta, um beijo também. A Anitta ouve a gente, sempre também, que pode. Menina, ela me mandou mensagem semana passada, disse que queria muito ter participado da gravação desse episódio, mas que não rolou. Fuso horário, né? Poxa, amiga, que pena. Ela disse, amigo, não vai rolar. Eu disse, poxa, que chato, né? Bem, amiga, eu te entendo. Mas, a gente tá aqui rodeando os temas pra gente não entrar. Vamos falar sobre o carnaval gay, porque existe o carnaval como festa, todo esse evento, mas sabemos que existem bloquinhos e bloquinhos, festas privadas e festas privadas, não é?
tem, tem quadras e quadras. Então, teve a experiência do carnaval como um todo, mas nas bolhas onde eu estive, me diverti pra caramba e foi muito legal. E acho que o carnaval pra mim começou na quinta-feira passada. Nossa, ela é festeira, ela. Aham, querida. Quando eu estava, é, eu descobri que uma amiga do Sprint, uma amiga minha, drag, beijo Suzaninha. A Suzaninha, um dia eu ainda vou trazer desse podcast, gente, vocês vão amar. Suzaninha, quem não conhece, joga aí no Instagram, @risotrio. A bicha lacra. A bicha só tá causando na arte drag de Florianópolis. Inclusive tá indo pra São Paulo agora, em março. Aham. E a bicha tava fazendo um show de humor, que é o Quintaralho, que acontece todas as quintas, ou acontecia. E quinta-feira passada era o último episódio. Era o último episódio. Era o último show. Eu falei, porra, eu preciso assistir, porque eu não fiz isso todos esses meses, porque eu tava trabalhando, né? Então eu fiquei, poxa, eu queria tanto ir pro show dela, mas não tem companhia pra ir. Eu esperei fundo e falei, quer saber de uma coisa? Foda-se. Eu vou sozinho. Cheguei. Menina, eu cheguei, me arrumei bem pleno, bem bonito, passei um perfume, tomei meu banho bem sensual. Cheguei lá no show de humor, bloquinhos acontecendo já na rua, né? Aquela loucura. Bloquinhos acontecendo, eu cheguei no show e me diverti horrores. Foi super divertido, fiquei lá, bati uns papos, conheci gente, voltei pra casa, não peguei ninguém, mas eu voltei pra casa bem pleno. E ali foi um start muito importante, porque eu sou do tipo de pessoa que já deixei de fazer muitas coisas na vida por não ter companhia. E eu percebo que isso vem em partes da minha insegurança, de como que eu vou fazer. Então, esse movimento de sair de casa, ir para uma festa, para um show, para um espetáculo, que eu vou conhecer gente numa balada, pipipi, sozinho, foi um passo bem importante. Eu acho que o meu carnaval já começou aí. Hum. Ou como, como E pessoa depois daí, amigo, independente. Aí começou água abaixo. como uma pessoa independente, depois daí foi só sucesso. Não tenho uma coisa para reclamar do meu carnaval. Nossa, eu tenho algumas reclamações aquele para contrapor. Ah, Mas é legal, porque aqui em São Paulo tem. Acho que talvez os que mais fazem sucesso são blocos LGBTs. São blocos LGBTs, que eu acho bem legal isso. Ah, só tem viado essa é? cidade, né, também? Que é isso? Então, É um povo animado, É um né? povo Eu, se animado. não fosse gay, ia querer participar. Sim. E assim, foi super legal, tipo, tava super cheio, com certeza, mas. Ah, é legal, sabe? Porque você vê gay, vê gente normal, vê gente. Você vê. Não, mas uma galera, tipo, realmente Vi bissexualens. sexuais. E sim, você vê realmente as amigas chaveirinho hétero, né? Então, acho muito legal, porque, tipo, realmente, eu sei que é um clichê falar isso, mas é, tipo, realmente você vê algo bem plural, porque você vê pessoas de todos os estilos, sabe? Tipo, realmente acho que eu nunca Ah, vi. estilos, Eu corpos, nunca é tinha muito louco, visto né? uma festa tão plural, assim, sabe? Tipo, eventos tão plurais. Uhum. Tipo, realmente foi uma coisa de louco, assim, né? O quanto que. Eu acho isso muito legal, tipo, eu achei isso muito legal, porque, querendo ou não, é a oportunidade que muitas pessoas têm de aproveitar a festa, já que a maioria do resto do ano é paga, né? Ó, né? E outra, assim, imagina participar de um bloquinho da Pablo, da Glória. Por favor, né, gente? É tudo. É tudo. Vamos combinar. E a Pablo, assim, impecável. Tirando o som, que deu uma falhadinha ali, deu uns 15 minutos de falhada, que foi a Glória Groove sabotando, tô brincando, que foi, que foi o som Bicha. sabotando, e beijos, Glória. E aí, mas tirando isso, nossa, ela entrega muito. É o terceiro show que eu já vou dela, assim, não, terceiro não, segundo show que eu já vou dela, e, tipo, é sempre incrível. A Pablo. Amigo, eu vou te fazer perguntinhas aqui pra gente dar uma pimentada nesse episódio. É que a gente tá só Ih, falando e não tá dizendo nada, como diria minha avó. Você já foi numa festa de sexo? já! Já? E como é que foi a tua experiência? Ah, um pouquinho vegana, né? Um pouquinho. Eu só. Cara, é tipo. Ah, eu não sei. Eu tenho boas experiências nesses lugares, sabe? Vegano. Tu tens boas experiências ou não Eu tenho teve? boas experiências.
Mas você sabe que. Mas aqui, por exemplo, em São Paulo, tem muitas festas de. E até isso é nichado aqui, né? Tem muitas festas de sexo bem nichadas, sabia? Tem uma que é mais pra urso, tem uma que é mais pra padrão, tem uma que é mais que envolve todo mundo, sabe? E aqui. E Gente, aqui, tipo assim, você consegue talvez sentir um pouco melhor por conta disso, né? Você consegue ir aonde você sente que dá. Que dá, enfim, todas, né? Mas sabe o que eu achei legal? Porque, tipo, nessas festas eu me sinto à vontade, tipo, com o meu corpo. E, por exemplo, eu consigo tirar a camiseta sem me sentir um hétero top e sem me sentir, tipo, mal com o meu corpo, sabe? Tipo, esse tipo de festa onde eu me sinto mais confortável. Inclusive, foi meu amigo que me fez tirar a camiseta. Inclusive, é o que eu ouvo pod gay, então um beijo de novo pra você, mas. meu Deus, um beijo, amigo. E. Enfim, inclusive eu fui nesse carnaval também, né? E. Ai, Muitas então, pessoas reconheceram, eu fiquei um pouco de assim, meu Deus. E. Mas. É legal, é vegano, é vegano. Ai, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. A experiência de ser um psicólogo gay que trabalha com a comunidade gay e vai participar de uma festa de rua onde rola pegação é algo, né? Eu tive vários desses momentos. Eu tava num bloquinho no sábado, eu passando assim, e de repente eu passo, vejo um boyzinho me olhando, eu olho pra ele, a gente se olha, ele super gado, super gostoso. Eu falei, meu Deus, sim. A gente começou a se pegar e aquele beijo com língua e não sei o que. Daqui a pouco eu só escuto de fundo. Gente, é o meu psicólogo. Mentira. E eu falei, eu não acredito. Terminei o que eu tava fazendo quando eu viro pro lado um paciente meu, era amigo, conhecido, sei lá, tava na mesma rodinha do guri que eu tava pegando. Eu fiquei, gente, que situação. Aí você falou, Que não, não situação. conheço. Eu nunca nem atendi Que é ninguém. isso? Jamais psicologia. Tinha uma galera que falava. Você é o Lucas do Instagram, do TikTok? Eu, não, tô brincando. Eu falava que. Quer dizer, não. Quem que é? Eu. Instagram? Não uso. Não, mas eu gosto muito quando a galera vem, tipo, é uma coisa muito legal. Tipo, é o meu primeiro carnaval, tipo, sendo reconhecido, eu acho isso muito legal. Tipo, todos os lugares que eu fui, eu Não fui é? reconhecido e, tipo, é uma experiência muito bacana. Porque a gente não vê quem tá, tipo, por exemplo, a gente tá fazendo pod gay aqui, tipo, a gente não vê quem Não. que tá ouvindo, né? Tipo, a gente São só números, né? vocês só são números pra gente. E dinheiro, óbvio. Então, tipo, no final das contas. Tá brincando, galera? No final das contas, a gente não tem tanto contato assim, né? Só, tipo, no dia a dia, né? E aí, tipo, é tão legal quando vocês vêm conversar com a gente. Tem muita gente também que fica com vergonha, depois chama no Instagram, mas conversa com a gente. A gente é legal. A gente é gay, mas é legal. Não é? É. A gente é gay. A gente é gay, mas é legal. Acho que é uma boa definição. Eu fiquei muito impressionado também. Tipo, tava eu andando de boa e daqui a pouco alguém vira e fala: Peraí, você é psicólogo, não é? Eu fico, sou. Meu Deus, eu adoro teu trabalho. Ai, meu Deus, o pod gay. Encontrei ouvintes do pod gay nesse carnaval, gente. Entende? Não dão paz, né, esses Eu ouvintes. peguei ouvintes do pod gay nesse Você pegou os carnaval. ouvintes. É assim que a gente trata as pessoas? Não. Mas e você? Você me fez uma pergunta, eu quero te fazer de volta. Você já foi numa festa de Então, sexo? menino, eu fui nesse carnaval pela primeira vez na minha vida. Oh, meu PC é gay. Pasme, pasme. Meu PC é gay, inclusive encontrei seguidores lá, e daí ficou aquele climão do tipo, gente se olhando, eu olhando pra eles, eles olhando pra mim. Eu fiquei, pois é isso, é sobre. Tá tudo bem. Você faz assim, né? Usa uma máscara, vai uma coisa meio assim, escondidinho. Não, então, eu te confesso, eu tava com. Isso aconteceu na sexta-feira de carnaval. E eu lembro de ter ficado com mais vergonha de estar fora do lugar, esperando pra entrar, que durou, sei lá, menos de 2 minutos, do que dentro. Porque a gente ouve falar festas de sexo, eu tenho certeza que você que está nos ouvindo aí agora, eu te convido a tomar um tempo para refletir sobre o que vem na sua cabeça quando você ouve festa de sexo. Além da parte do Cara, sexo da festa. eu não sei você, amigo, mas tipo. Eu achei que seria uma loucura
Eu não sei se você teve a impressão de que era uma Aham. loucura, mas eu não tive a impressão de que era uma loucura. Eu achava que, tipo, que ou ia ser um espaço de muita pegação, assim, o que aconteceu, óbvio, mas que eu me sentiria super desconfortável. E vou te falar, tá? Eu saí de lá me sentindo tão bem. Eu não transei com ninguém, dei uns dois beijinhos na Ela é boca, assim, tímida, ela. mas, tipo, eu me senti. Não, eu só Seletiva, não deu vontade. seletiva. Mas, tipo, eu só também. Mas foi tão gostoso porque, primeiro, as pessoas estavam ali com uma presença diferente. Não era um lugar onde eu estava me sentindo julgado. As pessoas estavam curiosas. Elas olhavam umas para as outras, os caras estavam olhando para os caras com um olhar de curiosidade. Não é com aquele carão que a gente costuma ver nos lugares, nas baladas em geral, sabe? É E isso verdade. muda tudo. Muda mesmo. Porque Comportamento todo. muda tudo. Eu percebi que eu estava relaxado, que eu estava curioso, já olhando para as pessoas, tomando os meus drinks. Visitei alguns espaçozinhos diferentes, sim, para ver o que estava rolando por lá. Do nada um escuro, uma galera, né? Você falava, ué, será que eles estão precisando de Aham. ajuda? Do lado, pessoas ofegantes num canto escuro. Eu falei, você tá passando mal? Você quer uma mamada? O que você tá precisando? Me conta. Gente, gente, eu saí de lá com muita vontade de voltar numa outra festa, assim. E falei, não pela parte do sexo, assim, mas pela parte dos preconceitos que eu quebrei e que eu ressignifiquei estando naquele espaço. Sabe, do tipo, eu vi gente, todo mundo vestido, eu vi gente pelada andando pelo lugar, eu vi gente só de sunga. Eu falei, ok, por que não? Sabe, essa naturalização do corpo e do sexo, eu acho que foi uma coisa muito importante, porque às vezes, mesmo dentro da nossa comunidade, a gente ainda trata o sexo como um tabu, né? Tudo é escondido, tudo é sigiloso, tudo é Na verdade, rapidinho. ainda não, né? É o tempo inteiro. É o tempo inteiro. É, E é engraçado porque eu achei que eu ia chegar lá e o povo já tá mamando e eu não sei o quê. E na verdade, é tipo assim, é uma festa normal, só que. Tá, depois das 3 horas da manhã o negócio começa a ficar diferente. Fica olha diferente depois isso, de um certo horário. vai. Mas, até então, tipo, é uma festa normal com. Bom, aqui eu fui, né? É uma festa normal com um espaço extra, espacinho Aham. extra, e que as pessoas elas vão estar vestidas de acordo com, sei lá, com a vontade delas ali, tipo, seja pelado, seja vestido, seja, enfim, que eu acho uma coisa legal. E é tipo uma festa bem libertadora. É claro que depende muito da festa, né, de quem frequenta, acho que são nossas experiências, mas eu achei tipo bem, eu não sei, eu esperava uma coisa mais pesada mesmo, mas não é tão pesado. É, não só de sexo como emocionalmente, né? São lugares que a gente olha e tem uma certa densidade. E aí você fica, ai meu Deus, uma festa de sexo, ai meu Deus. Mas, cara, eu vou te dizer que das últimas festas que eu participei, assim, festas, acho que foi Será a que eu mais mais leve. gostei. Também. Será mais leve. Então, essa foi uma das virgindades que eu perdi desse carnaval, olha só. Foi pra minha primeira festa de sexo. É duas, na Que verdade, né? Ir pra rolê coisa. sozinho. Né? E daí teve sábado, né? Que foi o teu bloquinho aí da Glória Groove, que não funfou. Aqui em Beijos, Florianópolis, Glória. a gente tem um bloco super famoso que é o Bloco dos Sujos. Ixi. Que é um bloco que, tipo, é aquele bloco típico onde homens se vestem de mulher. Essa é a proposta do Sujos, sempre foi, porque era coordenado por héteros, né? Mas nos últimos anos tem dado um up e tem sido menos sujos, tem virado mais imundos, assim, o que eu amo. Então, eu tava num espaço, numa parte desse bloco, que é onde a galera se fantasia, etc e tal, no bloco todo, mas nesse canto específico eu tava numa parte que era super gostosa, que era perto de uma balada LGBT aqui da cidade também. E aí fui fantasiado, bem lindo, encontrei pacientes lá, inclusive beijo pros meus pacientes.
encontrei seguidores. E foi uma loucura, gente. Uma loucura. Eu beijei na minha boca, acho que o que eu não beijei em anos. Olha, sabe que esse lance de beijar, eu tava pensando que você tá falando, esse negócio de beijar na boca é um negócio que eu não sei. Que tu Não, gosta? eu gosto de beijar na boca, mas tipo não aleatoriamente assim, sabia? Eu tava pensando, eu tava fazendo essa reflexão. Mas quem disse que foi aleatório? Como assim? Não, eu tô falando tipo assim, eu tô falando Ah, tipo assim, numa festa. saí beijando na boca. Passou, viu, beijou. É, exatamente. Então, assim, tô pensando aqui, sabe? Parece que. Eu acho que eu senti isso mais nesse carnaval, sabe? Porque. Assim, eu nunca tive. É o que eu falei, né? Eu nunca fui em carnaval, mas. Eu não sei se você teve essa experiência, mas a minha faculdade, lá em Uberaba, nas épocas de Uberaba, Uberaba é uma cidade muito universitária. E lá tem a maior festa universitária do Brasil, que chama CIA, né? Quem já foi nascer um beijo. Lá é tipo assim: são 4 dias de festa de manhã, não, de tarde e de noite. Tipo assim, são 2 festas. Tipo, eles montam uma estrutura gigante, vai gente, vem gente do Brasil inteiro. E aí, tipo, sei lá, umas 30, 40 mil pessoas, sabe? Tipo, nas festas. E aí, tipo assim, tem a arena de dia e à noite tem as noturnas. Tem, tipo, sei lá, show da Anitta, Luísa Sonza, Pablo Vittar, Glória Groove, né? Então, tipo assim, é realmente grande e tudo open bar. Tipo, tudo open bar. Então, assim, eu acho que nesse tempo eu acabei aproveitando muito porque eu acho que eram as épocas, porque assim, meio universitário tinha muito gay. Essas festas elas, tipo, davam muito, 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 muito gay. E então, assim, eu acho que eu aproveitava muito nessa época, né? E aí, comparando com agora, eu não sei se eu vi mais graça, sabe? Tipo, veja Entendi. usada. Já Faz aproveitei, sentido. assim. Tô mais assim, como é que fala? Contida, sabe? É Recatadinha. recatado. Careta, Uh! não faz sentido. Você acabou de falar que foi numa festa de Sabe que sexo, teve uma. careta. É que, pra mim, não faz sentido o que tu tá falando. E eu fico pensando que, durante toda a minha vida, eu sempre dizia que não gostava do carnaval. Nunca gostava de festa de rua e passei anos sem participar. Tanto que eu acabei de falar que o primeiro foi antes da pandemia. Até que na pandemia, ou melhor, nesse primeiro carnaval que eu fui, e só se confirmou nesse que eu tive agora, eu percebi que o meu problema nunca foi com carnaval. Meu problema era a ansiedade social. Uhum. Você tinha um certo Eu sempre receio. fiquei muito desconfortável. Muito desconfortável, muito inseguro, muito ansioso em festas, em grande público, em espaço aberto, gente, sabendo que eu vou encontrar outros gays, sabendo que eu vou ser julgado, que eles podem me julgar de alguma forma. Então isso sempre me deixou muito desconfortável. Nesses 2 últimos anos que eu participei de carnaval, para mim foi uma experiência muito diferente, porque eu fui para lá com uma outra visão, sabe? Eu me dei conta de que é carnaval. 2, eu não preciso fazer nada que eu não queira, sabe? E 3, é possível ser prazeroso e ser gostoso. Só preciso estar aberto para essas possibilidades. E aí, foi um choque, porque esse bloquinho de sábado que eu falei, que eu fui fantasiado e etc., foi um negócio que mudou a minha percepção, não só sobre o carnaval, mas sobre como eu lido com festas e com pegações em geral. Porque o que aconteceu foi, eu cheguei no bloquinho, o primeiro cara que me olhou me causou desconforto. Não porque eu não quisesse, mas porque eu senti todas as minhas inseguranças brotando naquele momento. Vários carinhas me deram bola, ficaram me olhando, virando o pescoço, não sei o quê, até que eu tivesse coragem para beijar o primeiro. E daí, sim, depois que eu beijei o primeiro, foi mais fácil beijar o segundo. Depois que eu beijei o Foi mais fácil segundo, beijar o foi mais fácil beijar o 20º terceiro. quarto. A partir do quinto, eu já não estava mais esperando os carinhas vindo me beijar, eu já estava indo em direção a eles, que é uma outra coisa que também acontece com frequência, porque
Eu escutei de boys nesse carnaval coisas do tipo assim, ó. Ah, eu não vou fazer um movimento pra beijar o cara. Se ele quiser, ele que venha. Eu não vou admitir ser ignorado ou sofrer um não. Eu ouvi isso de um rapaz que eu peguei, inclusive, um beijo pra ele, bem gostoso e um beijo. E, e aquilo me chama muita atenção, porque eu também sou esse tipo de pessoa. Quantas vezes a gente fica parado esperando que o outro faça o movimento, quando na verdade a gente tem que fazer? Quando a outra pessoa também tá insegura esperando. Sabe? Quantas vezes, gay, aqui eu tô falando pra você, gay que tá nos ouvindo, você vai pra uma balada, fica olhando pra um monte de cara que você acha interessante e fica achando que eles estão tudo fazendo carão, e na verdade não se dá conta que eles também estão ansiosos e inseguros e sem coragem de dar o primeiro passo. Amigo, você entrou agora num. Quantas vezes Você a entrou gente num fez tema isso na agora vida? que. Meu Deus. Né? Porque eu tenho recebido muito relato de seguidor que se sentiu mal por não ter beijado, por exemplo, e tudo Uhum. mais. E também. Eu vi os teus stories Aí eu falei, falando. gente, sorriam, sejam felizes, tô brincando. Aí eu falei. E tem muitos relatos de pessoas, pacientes, né, que. E na verdade muito comum, né, de que vão pra. Não necessariamente carnaval, mas pra, tipo, festa e tal, com os amigos e sentem, tipo, que não são desejados. E aí, tipo, duas perguntas que eu faço, né? A primeira delas é: você foi atrás de alguém? A segunda é: como que você tá nesses lugares? Tipo, como é que você se porta? Porque será que você não às vezes tá com tanto receio, tá com tanto medo de ser rejeitado que você se fecha, sabe? E aí sua expressão Aham. corporal fica de uma pessoa tensa, e aí, obviamente, uma pessoa desconhecida não vai chegar em você, né? Porque você tá E meio que, não, tipo, falando não, né? óbvio. E assim, a Aham. segunda, a segunda não, né? A terceira é que, às vezes, você tá ignorando as pessoas, né? Sem perceber, mas tá ignorando pra se proteger, né? E aí você, no final da noite, chega super chateado, como se ninguém tivesse chegado em você, mas, tipo, putz, você tentou, sabe? Você conversou com as pessoas, como é que você tava se portando? Você tava só fechado, sabe? E também não que você tenha que se sentir bem somente quando você beija alguém, quando você fica com alguém, sabe? Eu acho que festa é pra você curtir e beijar pode ser um a mais, né? Mas, sabe, como que você tá? Se você tá afim de uma festa, ir pra uma festa e beijar, pô, você tem que se abrir pra isso também, né? Como é que você quer que as pessoas vão lá e adivinhem? Mas eu entendo também a ansiedade que isso gera, né? Mas as pessoas não Óbvio. podem adivinhar. As pessoas não podem adivinhar, né? Óbvio, óbvio. Eu acho que é sobre entender, né, amigo? Tipo, a gente entende, ok? Todas essas coisas são válidas e reais, mas qual é a tua responsabilidade naquilo que te angustia? Sabe? Se você ficar só de braço cruzado. Teve uma coisa que eu percebi, que foi o seguinte. Qual é o primeiro sinal que tu percebe que um boy tá interessado em ti, Lucas? Olhar. Olhar. Acho que é um Numa olhar. festa, assim, está na festa, o olhar, óbvio. E qual é o movimento da pessoa insegura, tímida, ansiosa, preocupada? Desviar o olhar. De desviar o olhar. Olha para baixo, não olha para as pessoas. E daí, querubim que está nos ouvindo, eu quero que você me ajude a entender como que alguém vai chegar em você, ou como que você vai perceber que tem alguém interessado se você não levanta a cabecinha para olhar ao seu redor e perceber quem são as pessoas que estão te olhando, cara. E eu trago isso porque esse foi justamente o meu dilema. Eu cheguei no bloquinho olhando para o chão, olhando para os lados, mas no momento que eu levantei minha cabeça, e eu já estava bêbado nesse momento, mas no momento que eu levantei a minha cabeça e virei e falei, quer saber de uma coisa? Foda-se, eu não tô aqui pra agradar ninguém. Eu tô aqui pra me divertir, vou dançar. Se eu olhar pra alguém que eu achar interessante, a pessoa olhar pra mim, eu vou perceber que ela foi interessada por alguma coisa. Se eu desvio o olhar, eu olho de novo, ela continua me olhando, gato, ela não quer me bater, ela tá querendo me mamar. Então, o caminho aqui é muito simples, das duas uma. Ou eu vou em direção ao cara
eu vou bater papo com ele, pergunto o nome, pipipipipipi, ou eu abro um mega de um sorrisão e espero que ele venha na minha direção. E, gente, funcionou todas as vezes. Todas as vezes. E nas vezes que não funcionou, eu nem lembro, porque olha só, a pessoa foi tão irrelevante que não gravou, sabe? As rejeições que eu sofri não foram maiores do que todas as experiências prazerosas que eu tive. E eu acho que esse foi um ensinamento que eu tiro e que eu deixo pra pessoa que tá nos ouvindo agora, gay. E assim, o que muda você ser rejeitado? Eu sei que é difícil a gente ter esse movimento, mas no final das contas, o ser rejeitado, sabe, tipo, o que mudou na sua vida, né? E tipo, a pessoa não tá te rejeitando. Porque assim, existem vários motivos pra pessoa não ficar com você, né? E não somente porque, tipo, pode ser que ela não foi com sua cara? Pode, mas também não só por isso, né? Pode não ser somente pela sua beleza. Então, assim, tem tantas coisas, tem tantos motivos, então, tipo, não leva em consideração, ele não leva pro pessoal, né, digamos, pelo jeito de falar, né, não leva pro pessoal, sabe? Isso acontece, você recusou muitas pessoas, sei lá, porque você não tava no bom dia, porque você não tava muito afim, né, mas não é porque você achava a pessoa um lixo, que você tratava ela mal, porque, meu Deus, não, né, porque no final das contas, é isso, sabe? Tipo, eu perdi completamente o que eu tava falando, porque alguém buzinou aqui atrás, mas Aham, é eu isso. notei. Eu sinto que é importante a gente falar sobre esses dilemas, porque não é sobre o carnaval. E também não é só sobre os boys que a gente beija. É sobre como a gente se implica e se posiciona na vida. Sabe? Quantas vezes tu tá diante de algo que tu gostaria e não vai. E simplesmente não vai. E eu tive dessas durante o carnaval também, e talvez tenha acontecido contigo, de tipo, tá olhando pra um boy, ele tá te olhando, tu olha pra ele tá te olhando, tu olha pra ele. Nenhum dos dois faz o movimento do que acontece, aparece um terceiro, vê o boy na tua frente, e ficou lá eu, olhando pros dois se pegando, e fiquei, ok. Quando a gente não escolhe, a vida escolhe pela gente, né? Tá Hum, tudo bem. Não sei se tá tudo bem, mas vai ficar. não tá. Não tá nada bem. Bem não tava, né? Eu queria ter pegado ele, mas paciência também acontece. E por que a gente entrou nisso? Ah, tá. Lembrei. Porque gays são promíscuos, né? São. Que gays não prestam. Gente, é brincadeira a parte do promíscuo, tá? Não é nada. É importante corrigir que esteja. Não, é porque daí pegam esse trecho do episódio e já pronto. Reels bombando, denunciando. Pode gays, psicólogos, podcasters, hipócritas, preconceituosos. E não. Vou te dizer que tive algumas experiências interessantes também, de tipo, tá conhecendo um boyzinho. A gente se pega, beijo gostoso, legal, troca nome, e daí ele fala, me passa teu Instagram. Daí eu vou jogar meu Instagram no WhatsApp dele, no celular dele, e descubro que ele já me seguia. Meu Deus. Olha que fofo. E daí ele vira e fala, ah, é tu, nossa, adoro teu trabalho, me ajudou bastante. Eu falei, pois é, espero ter te ajudado mais agora. Ajudou agora bem mais, né? É sobre, entende? E esse foi o carnaval. Mas é legal, tipo, a gente falar sobre esses temas de carnaval, porque foi algo que eu até notei aqui na pauta, né? Porque o carnaval muitas vezes ele é importante pra nós gays, porque tudo bem você não curtir o carnaval e tal, eu estou brigando, porque nossa, as pessoas interpretam muito mal hoje em dia, né? Daqui a pouco elas vão falar, Lucas fala que as pessoas são obrigadas a gostar de carnaval. Aham. Não, não é isso. Mas o carnaval acaba sendo importante para nós gays, porque acho que é a época do ano em que a gente se permite, por exemplo, se fantasiar, ou seja, vestir do jeito que a gente quer, se comportar do jeito que a gente quer. É como se as coisas fossem mais permitidas, né? E eu fico pensando, se a gente agisse assim todo ano, não no sentido de ficar bêbado e ficar festejando o tempo inteiro, mas de você agir de uma maneira um pouco mais livre, sabe? Mais espontânea, Autêntica. autêntica com você Uhum. mesmo e com as outras pessoas ao longo do ano. Quanto isso não traria mais leveza para você? Então eu acho que o carnaval, ele pode. Se a gente tira o ensinamento do carnaval, o primeiro deles é que eu tenho que ter limite na Skol Beats. O segundo deles é que ele nos traz uma sensação de liberdade que a gente pode ter ou se aproximar ao longo do ano, sabe? E acho que é algo que a gente deve lutar para cada vez mais isso ser mais firme e isso
atingir mais pessoas, sabe? Então eu acho que o carnaval é essa época de poder ser, né? Até porque também existe uma certa hipocrisia das pessoas, onde muitos homens héteros cis vão lá e se vestem de, sei lá, mulher, sabe? E, tipo, tudo bem. Mas aí se uma pessoa, por exemplo, que, sei lá, uma drag, vê uma drag assim na rua, meu Deus, né? Já começa no preconceito e tudo mais. Então, assim, cara, né? E, e eu acho que nessa época isso tudo acaba sendo muito mais ameno, né? E assim, independente de ser só alguns dias e tudo mais, eu acho que é uma sensação de alguns dias que, sabe, de um alívio, né? Eu sei que pode ser que você que esteja nos ouvindo não gosta de festa, né? Não gosta de carnaval e tudo mais. Acho que você deveria dar uma tentativa se você nunca foi, né? Acho que a gente tem que sempre se explorar um pouco mais. Se você não gostar, pelo menos você vai aprender alguma coisa. E também acho que o carnaval pode trazer essa perspectiva pra gente, sabe? Da gente poder ser mais livre, né? Eu acho que por isso também eu vejo tantos tipo, gays, LGBTs no geral, tipo, no carnaval, né? Porque eu acho que é a época que a gente se permite ser livre nas ruas, né? Aham. Gente, a tranquilidade de poder sair rebolando na rua e beijar as pessoas que estão passando ao redor, sem pânico e preocupação de se eu vou ser agredido, é até uma sensação de bem-estar importante. Sabe? Isso desbloqueia algo e oferece um espaço seguro para as pessoas. Eu acho que é isso. O carnaval tem essa coisa da segurança, né? E não é uma segurança física aqui, não é material. É essa autorização para a liberdade. Eu tô curioso para saber se tu fosse fantasiado de alguma coisa nesse carnaval, Fui nada, menino. além de vagabunda. Sabe por quê? Eu não pensei nisso antes. Aí no dia eu fui tentar. Aí Ah, no dia eu fui tentar procurar, não achei nada, assim, de decente. Eu falei, aí não fui. toma, que Eu peninha. fui de Lucas mesmo. Muito gato, Ah, mas. então de piranha. De piranha, muito gato, mas nada assim diferente. Você foi, amigo, fantasiado? Eu fui um dia só. Foi só um dia. Foi um dia só. Não saiu a fantasia como eu queria, mas eu planejei, eu pensei sobre, fiquei refletindo a respeito, comprei vários adereços. Ficou gatinho, rendeu. é, Depois eu te mando uma foto, rendeu bafafá. Mentira. Eu fui vestido. Aham, eu fui vestido de Harry Potter. Harry Potter, tô tentando imaginar o que seria. Harry Potter, eu fui de um bruxinho safado. Bruxinha safada. Não consigo imaginar uma junção de Pock e Harry. Então, é que eu fui primeiro. Eu fiz a cicatriz de raio na testa, cheia de glitter. Ah, Não começa por aí. Eu fui vestido com uma sainha, teve uma capa, e saí com uma plaquinha escrita mais 10 pontos para a Grifinória, com letrinhas pequenas embaixo escrito se você encontrar a varinha. meu Deus. Heteropoc isso aí, hein? Não, era do POC meu ovo, direito. O meu objetivo, na verdade, era sair em contra a varinha, mas daí eu pensei, talvez não. Algumas pessoas encontraram, algumas pessoas ganharam 10 pontos, outras ganharam 100. E é sobre isso o carnaval também, né, gente? Vou deixar aí pra vocês. Mas que loucura, hein? Eu também sou zero criativo pra fantasia. É algo que eu quero aproveitar mais. Quem sabe um Halloween esse ano, né? O Halloween vem aí. Halloween vem aí. Eu já tô pensando sobre a minha Já tá fantasia, já chegando. deixo aqui, Mentira, já tá dá aquele chegando. desespero no povo, né? Tipo, Não, mas do jeito que tu não tem criatividade, tu já tem que começar a pensar agora mesmo. Vai surgindo ideias? vou de bruxinha, vou de Wanda, vou de Wandinha. Não, pá, tu e metade de São Paulo, né? Seja É, mais criativo, amigo. realmente não é muito criativo. Mas o que importa é tá bonito. Eu acho que assim, o que importa é tá lacrando. Nossa, lacrando, o que que é isso? Tá bonito. E eu quero aproveitar e falar uma outra coisa também, que é, no carnaval do antigo, que eu fui fantasiado de mulher, eu não peguei ninguém. Ninguém.
Quem? Eu tava de peruca, tava bem produto, tava bem montadinha. Não tive maquiagem, nada, mas eu tava montada no traje. Agora, neste carnaval, que eu estava com uma fantasia por cima aleatória, só uma sainha, eu beijei uma galera. Por que eu tô falando isso? Porque a gente também precisa conversar sobre o carnaval gays e a relação com as figuras femininas, né? Você sabe que o carnaval, você falou agora, né? É importante estar bonito. Mas é tão bonito que se assemelha mais a uma figura de um gênero masculino, ou um tá bonito que se assemelha mais a uma figura feminina. Porque tem isso. Os gays que estavam lá, montados, de drag, eu via, tava vendo, a galera não tava beijando ninguém. Agora os boys bonitão, que estavam de shortinho, sem camisa, sabe, e um colar, estavam passando o rodo. Então, fica aqui essa crítica também, né? Porque às vezes o boy que tá ali montado de drag é o boy que você pegaria na rua passando se ele tivesse desmontado. Então, gays. Mas olha aqui, amigo, eu acho importante a gente falar de uma coisa que a gente não falou ainda, que é sobre, né, a prevenção contra as ISTs, né? E antes da gente terminar, porque querendo ou não, a gente, eu sei que você vai estar ouvindo esse episódio depois do carnaval, né, que ele vai publicar depois, mas isso vale pro ano inteiro, né? Não sei se você conhece algo chamado PrEP e PEP, né? Que são métodos de prevenção em que é distribuído pelo SUS, né? Em que depende muito da sua localidade, como ele vai ser distribuído, a quantidade, os lugares, etc. É algo que você pode pesquisar na internet, pesquisando PrEP, PEP e o nome da sua cidade. E, enfim, a PEP, para quem não sabe, ela é tomada depois de você ter um possível contato com o vírus do HIV. Então, se você teve uma relação desprotegido com uma pessoa que você não conhece, então você vai lá em até 72 horas após o contato e toma a PEP por 28 dias, 30 dias, não me lembro. E aí você toma um por dia, né? Isso evita, principalmente se for nas primeiras horas, a chance de você evitar, caso tenha de fato contato com o vírus do HIV, é de 99%. A PrEP é algo mais preventivo, você toma... Existem duas maneiras de tomar, tanto a maneira que você faz o uso diário, quanto a PrEP por demanda, né? O uso diário você realmente tem que tomar todos os dias, né? Começa a fazer efeito a partir do 8º dia, se eu não me engano, o 4º dia. Temos que conferir. E a sob demanda você toma entre 24 horas a 2 horas antes da relação, né? Então você vai ter relações com o boy lá 9 horas da noite, você tem que tomar... Se você tomou, tipo, nas 9 horas da noite do dia anterior até às 7... 7? Até às 7, aí tá tudo bem. Até às 7 da noite aí tá tudo bem, você tá protegido. Mas aí depois você tem que tomar... Você toma 2 comprimidos e depois um por dia, né? Por 2 dias. Então você no outro dia acorda, toma mais um, no outro dia acorda, toma mais um e pronto. Agora, essa é sob demanda. Agora, contínuo, você toma todo dia e a chance do vírus de você ter contato com o vírus do HIV e acabar desenvolvendo é muito pequena. E claro, né, lembrar que sempre que a PrEP e a PEP, elas são para o vírus do HIV, né? As outras ISTs, como a herpes, né, a gonorreia, né, a sífilis, elas não são protegidas pela PrEP nem pela PEP, né? Mas você pode fazer o teste gratuito também no SUS, ou se você tiver um plano de saúde e preferir fazer, pode fazer também. É o teste rápido, inclusive, gente. Vocês fazem, tipo, em alguns minutinhos já tá pronto, né? Você pode em qualquer... Provavelmente é muito... pelo menos, bom, não sei, né? Nos grandes centros é bem fácil de ter acesso, mas você pode ver também na internet quais lugares você pode fazer esses testes, né? E não tenha vergonha, porque as pessoas lá estão acostumadas com isso, né? A lidar com esse tipo de situação. Você não é inferior por você contrair nenhum IST, né? Mas lembre sempre de te proteger, se possível, né? Usa lá o preservativo também, que é outro método. E, claro, né? Se protejam, tenham sexo seguro de vocês aí, né? Lembrem sempre que o sexo muitas vezes é só um momento de prazer, né? E que é importante você cuidar da sua saúde, né? Fazer testes constantemente, né? E não tenha preconceito com PrEP e PEP, né, amigo? E acho que eu queria aproveitar também e falar sobre
prevenção é, é, é cuidar sobre a forma como isso é transmitido também. Porque a gente acabou de sair do carnaval, a galera tá se pegando, se comendo, gente que transou, gente que fez horrores, e tudo bem, é isso aí. Mas é importante entender que a maioria das ISTs demora aí pelo menos de 3 até 8 dias para começar a apresentar sintomas e para aparecer nos exames, nos testes, né? Então, por que eu tô falando isso? Se você curtiu o carnaval, pegou, passou o rodo geral, aproveita para esses próximos dias para fazer um recesso, sabe? Fica mais suave, fica mais de boa. E se você acha que se expôs a alguma situação de risco, vai fazer um teste, vai fazer testezinhos rápidos nessas 2 próximas semanas. Porque se aconteceu algo, e se você se infectou com algum tipo de ST, é importante a gente também cuidar para não transmitir isso para outras pessoas, né? Eu acho que pensar sobre a transmissão, sobre a proteção a STs, né, Lucas, não é só individualmente, é pensar em aspecto coletivo também. Então, e aqui sem moralismo, tá? A gente tá falando numa boa, com um convite mesmo. Ninguém, não tô obrigando castidade de ninguém. Mas se você se passou muito nesses últimos dias, dá um tempinho para tirar um descanso, para se resguardar, para observar como que isso vai aparecer no teu corpo, porque pode aparecer, e é uma garantia para você e para outras pessoas também, tá bom? Depois você pode voltar, tá tudo certo. É isso. É isso então, né, Amigo, amigo? é isso, né? Chega, pelo amor de Deus, eu preciso ir pro Grindr Muita agora beijando a exposição. boca. Aqueles faz uma pausa, você. Agora eu vou pro quarto. Mas eu não transei no carnaval, eu só beijando a boca. Ah, tem que colocar em dia, né? Tem que colocar em dia. Não, isso é importante falar. Eu não, quer dizer, não diretamente, eu ia dizer que eu não mamei nenhuma rola, mas não diretamente vai saber se eu beijei ou quem tinha mamado, né? Ah, com certeza, amigo. Ah, Sem querer mamou provavelmente. várias. Não, sem problemas, mas é isso também. O importante é participar do sexo, gente. O importante é participar. De alguma maneira, né? Ó, pra você que nos escutou até aqui, eu lamento. Peço desculpas por esse episódio, foi um surto coletivo. Mas, se você gostou por algum motivo, compartilha, talvez tenha sido útil. Guarda aí, faz um download, vai ouvir depois. Compartilha os episódios com seus amigos. Eu vejo a galera sempre compartilhando e falando do quanto elas gostaram, do quanto foi bacana, do quanto foi bom. E é sobre, gente. Compartilha mesmo, a gente adora. Eu não vou deixar os nossos arrobas aqui, porque quem tá chegando nos episódios sabe quais são os nossos arrobas. É preguiça de compartilhar. Então vai lá, compartilha agora, isso eu tô te esperando. É isso, arrasou, amigo. Lacrou. Agora é só esperar os likes. Não, eu tô esperando mesmo, eu tô esperando a pessoa compartilhar agora. Dá 5 segundos, peraí. Ok, acho que agora já foi suficiente. Foi, né? Então tá bom. Então, agora beijo, é isso. Tchau. Tchau.